Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só ajustar aqui. Eu vou... é só ajustar a câmera. Como de costume, só pra gente começar no horário, sempre vou deixar a live gravada aqui no Instagram do Queiroz, caso pra quem não conseguir ver, tá? Então a live vai ficar gravada aqui pras meninas. Antes da gente começar, de eu chamar a doutora Larissa, gostaria de só passar alguns recados para vocês, falando sobre a nossa roda do mês que vem, que a gente antecipou um pouquinho, então vai ser no dia 5/7, e a gente vai estar com o tema falando sobre do diagnóstico ao parto. Então, é saber sobre os riscos, né, da diabetes gestacional, a hipertensão e das indicações de falsas cesáreas, né, das indicações para uma cesárea. Vamos estar falando, né, quais os riscos que essas doenças trazem para a gestação e os riscos também de uma indicação da cesárea, certo? Você gestante, você que conhece uma gestante, você tentante, que não fez a inscrição, o link está na bio do Queiroz, tá? Não perca, vai ser uma roda muito gostosa, tá? E hoje a gente vai falar de um tema que eu falo que é muito procurado pelas gestantes. A maioria delas sempre tem muitas dúvidas, né, em relação a alimentos. Que tipo de alimento pode induzir o parto? O que eu posso estar comendo na minha gestação? Nossa, eu sinto fome por 2, eu como por 2, agora eu tenho que se alimentar por 2. A gente vai falar um pouquinho sobre os mitos e verdades que acontecem em relação à alimentação na gestação, né? Que tipo de alimentos vocês podem estar consumindo em cada trimestre, né? O que cada trimestre demanda aí para cada gestante. E falar também um pouquinho sobre alimentação para quem está amamentando. Então a live não é só para gestante, para quem está amamentando também, que esteja participando da live. Podem tirar suas dúvidas. As meninas que estão participando também, conforme forem ter dúvidas, podem mandando aqui que a gente responde, tá bom? Eu vou convidar a doutora Larissa, só um minutinho aqui. Lari, é só aceitar agora. Oi, Lari, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? E Eu você? estou bem, graças a Deus. Então tá bom. Lari, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado, viu? Imagina, eu que agradeço o Muito convite. Fiquei obrigada. super feliz. Eu falo que a gente tem bastante gestante que perguntam demais sobre alimentação. Elas têm várias dúvidas de alimento, de fruta que acaba induzindo, o que não induz, o que elas podem ou não comer. Então, eu falei que foi um tema muito interessante, né? Tanto para alimentação e para elas, porque tanto para amamentação também, né? Que a gente fala muito que a gente come durante a amamentação influencia muito pro bebê, né? Totalmente. Lari, antes da gente começar, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você, da área que você atua. E aí a gente começa. Tá bom. Bom, eu sou a Larissa, prazer. Eu sou nutricionista, me formei em 2017, final de 2017. E não sabia muito ainda para onde que caminho que eu ia seguir, né? Eu sempre amei, fui apaixonada por criança. Mas eu ainda não me sentia assim para seguir nessa área, né? E aí eu fui começando a atender para ver qual área eu gostava mais. E sempre gostei muito de tratar, de estudar o intestino. E aí fiz um curso de modulação intestinal, né? Que é a minha segunda paixão, é o intestino. Eu falo que tudo que a gente faz, a gente precisa olhar para o intestino, né? Principalmente se tem alguma tentante aí, a gente precisa dar uma atenção para esse intestino, porque é o primeiro órgão ali que vai entrar em contato com tudo que a gente coloca na boca. E se esse órgão não está funcionando bem, o resto é questão de tempo para não funcionar bem também, exato. E aí, eu falo que assim, o meu maior sonho da vida inteira sempre foi ser mãe. E aí, em 2021, eu engravidei. E aí eu mergulhei de cabeça nesse universo. Eu falei, quer saber? Eu vou ser meu estudo de caso. Que legal, Então, Lari. estudei muito sobre alimentação na gestação, sobre suplementação, tudo, né? E aí eu comecei a criar uma paixão ali por atender gestantes, né? Por atender esse público. Eu senti na pele, vivenciei aquilo, né?
E aí, no ano passado, eu engravidei do meu segundo filho. Tá pititico aqui, então eu também amamento. Ó, Se isso comporta, né? então Se eu por posso experiência ajudar com a própria, minha pode falar. experiência. Exato. Ele completou 6 meses agora, então ainda estou em amamentação exclusiva. Que legal. E é isso. Legal. Lara, eu vi que você trata a maioria, não sei se você atende homens também, mas eu vi que eu falei que eu gostei bastante, tanto do seu perfil, que você atende tudo mais de doenças voltadas para mulheres, né? Endometriose, síndrome do ovário policístico. E eu falei, não é Exato. só a gestação, tem um pós-parto também Com depois, né? certeza, com certeza. Eu falo que assim, no começo eu focava muito sobre fertilidade, né? Aquelas pessoas que têm dificuldade para engravidar. E quando a gente olha para essa, a gente pensa muito na mulher. Ah, é a mulher que tem algum problema, né? Aí vem as doenças, endometriose, Sim, SOP, sim. todas são alterações que podem dificultar no processo ali de engravidar. Eu nunca falo que, não é que você nunca vai conseguir engravidar porque você tem alguma dessas alterações. Nunca diga nunca. Mas são questões que podem sim impactar. Então a gente precisa tratar para que assim aumente as chances, né? Que você tenha maior facilidade de conseguir engravidar mesmo tendo essas condições. Mas mesmo assim, quando a gente está falando de fertilidade, a gente tem que pensar que é 50-50. Não adianta eu tratar só a mulher. Eu preciso olhar para esse homem também, porque é 50% genética minha, 50% genética do companheiro, né? Então, o homem ele também precisa ser tratado, tem que entrar junto com a mulher. É o casal como Legal, um legal. todo que precisa ser olhado, né? E aí entram todas essas alterações de saúde durante toda a gestação. Tudo que a gente faz ali, né? Claro que tem um tempo, um ano, traz um impacto grande antes da gente engravidar, mas os 3 meses antes de você engravidar é um impacto gigantesco em como tá o teu corpo, as vitaminas e os minerais, né? De uma forma geral, assim. A composição do teu corpo impacta muito na sua gestação. Então, a gente meio que tem Legal, a Lara. ideia, né, de que agora eu tô grávida, então agora eu vou me cuidar. Sim, Não, esse sim. cuidado ele tem que vir antes. Não, não estou, assim, julgando, né, as mulheres que engravidam no susto. E, ai, meu Deus, e agora? O que eu fiz? Eu não estava me cuidando antes. Não, você não sabia, né? É a partir de agora que você sabe disso, então é a partir de agora que tá valendo. Mas é que você falou, Lard, que das mulheres que se preparam, principalmente com a parte alimentar. Porque uma das principais queixas é o ganho de Exato. peso, né? Então, eu mesmo já peguei gestantes que engravidaram já estando muito acima do Uhum. peso. E isso foi uma complicação muito grande para a gestação. Exato, Então, para é muito bom isso que você gestação, falou para a disso mulher de e para o preparo. bebê também. Legal, Isso traz certos impactos. legal. E aí, assim, tudo que essa mulher fez durante a gestação também vai impactar no pós-parto dela, né? Não só de alimentação, claro que a alimentação vai se influenciar, então, nesse ganho de peso durante a gestação. Então, se ela ganha adequadamente ali, né? Se esse ganho de peso é para o bebê se desenvolver bem, o pós-parto ela vai perder muito rápido, ela vai ter facilidade em perder esse Legal. peso que ela adquiriu, né? Agora não, se extrapolou ali, né? É, Vai ter uma maior claro. dificuldade no pós-parto também. E também tem a questão não só física, mas emocional. A gente tem uma grande aí, né, demanda de depressão pós-parto. E a gente tem, não, claro que não é só a alimentação e a suplementação que vai ajudar a prevenir, tem muitos outros fatores em volta, mas a gente tem a parte da alimentação e da suplementação que precisa ser feita ali durante a gestação. Eu sempre falo para as minhas pacientes que a gente não previne depressão pós-parto após o parto. A gente começa a fazer essa prevenção durante a gestação. Então, tem suplementos que a gente, por exemplo, o ômega 3 e a vitamina D tem que estar em dia, porque eles atuam diretamente na prevenção de depressão pós-parto. Então, Legal. isso durante toda a gestação. Legal, Ná. Ô, Lari, a Ná falou que, né, que ela suplementou por 9 meses e fez o marido também tomar as vitaminas. Maravilhosa! Ótimo, É Ná. isso Muito bem. mesmo. Perfeito, fez um tempo maravilhoso, ó, 9 meses antes e fez o marido tomar também. Eles têm que fazer isso junto, porque, igual eu falei, né? Metade da genética vem deles. Então, tudo tem que estar encaixadinho do lado deles também. Legal. Lari, vou te falar a primeira pergunta aqui. Se as meninas forem tendo, pode mandar que a gente vai respondendo. Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho dos trimestres, Lari. Tem algum alimento que é específico para cada tipo de trimestre? Ou não existe isso? O que ela precisa consumir mais no primeiro trimestre? Que a gente vê que tem muitas gestantes que, principalmente nesse primeiro trimestre, passam muito mal, né? Enjoo, vômito. Tem alguma coisa certa para isso?
Olha, em relação ao que precisa em cada trimestre, não tem uma especificidade, assim. Tem alguns nutrientes que são muito importantes ter como um todo, durante toda a gestação. E aí é claro que, como você falou, em cada trimestre vai entrar uma particularidade. Então, no primeiro trimestre, muitas mulheres têm enjoo, náusea, e aí a gente tem algumas estratégias alimentares que ajudam nisso. Então, exemplo aqui, né? Usando esse exemplo que você deu. Para enjoo e náusea, alimentos secos, mais crocantes, evitar coisas muito molhadas com molho, né? Então, por exemplo, vai comer uma parmegiana. Não é um bom tipo de alimento, porque é uma fritura e tem molho. Então, a chance disso voltar é maior. Sempre que eu tô falando, né, de náusea, eu gosto de explicar o porquê que isso acontece. Porque eu acho que é interessante a mulher entender o que tá acontecendo com o corpo dela durante esse momento, né? Com certeza. E aí, no primeiro trimestre, a gente ainda não tem a placenta 100% formada. Então, o que vai segurar esse bebê ali para não ter um aborto é a progesterona e o estrógeno alto. E o que esses hormônios eles fazem? Eles não é que inibem 100%, né? Mas eles diminuem muito a contração muscular, que é exatamente para o músculo não contrair e não expelir esse bebê, esse embrião. Só que esses hormônios eles não atuam somente no útero, eles vão atuar em toda a musculatura. Então, atua na musculatura do intestino, por isso que muitas mulheres reclamam de constipação, o intestino trava. Ele atua A gente tem um esfíncter aqui, chama esfíncter esofagiano, que ele fica fechadinho quando a gente não tá engolindo e se abre quando a gente engole. E aí, como ele fica meio frouxo, né, sem essa contração, a chance de voltar é muito grande, porque ele tá meio que aberto, assim, sabe? Uma portinha que fica meio aberta. Então, a chance disso voltar é grande. Então, é por conta de todo esse aumento hormonal que pode acontecer todos esses sintomas do primeiro trimestre. Então, acho que o primeiro ponto é entender qual tipo de enjoo que essa mulher tem. Então, vou dar até o meu exemplo. Na minha segunda gestação, eu passava muito mal de enjoo, mas eu comecei a perceber que eu não podia ficar muito tempo sem comer. O enjoo vinha se eu ficava muito tempo sem comer. Então, dava umas 2 horas e meia ali, se eu não comesse, era batata, aparecia o enjoo. Tem mulher que já acorda com enjoo. E aí, nesses casos, é legal ela tentar comer um alimento mais seco ali no café da manhã. O gengibre ajuda muito nessa fase. Então, chá de gengibre é um dos únicos... A gente tem muito mito sobre isso, né, Lari? Que gengibre não pode, né? Que é abortivo. Sim, não. Em relação à gestação, a gente pode fazer uma live só sobre mitos da gestação e alimentação. Porque, nossa, tem muita coisa. Mas o gengibre, o chá de gengibre pode ser utilizado. O que não pode é suplementação. A suplementação em grandes quantidades de gengibre aí não é indicado. Mas o chá do gengibre, ferver ali aquela, né, a raiz, não tem problema, pode ser consumido. E, inclusive, pode, por exemplo, cortar uma lasquinha pequenininha e colocar num suco verde, por exemplo. Dá para consumir na alimentação também. Ele costuma ajudar bastante. Então, e a vitamina B6. A vitamina B6, inclusive, quando algumas, né, grávidas, elas desenvolvem aquela alteração que chama hiperemese gravídica, que é aquela mulher que vomita muito, 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 nada para no estômago, tem até que ir pro hospital né? Quando essa mulher chega no hospital, o que eles fazem? Eles colocam B6 na veia dessa mulher. Então, a suplementação em níveis adequados da vitamina B6 ajuda muito também. Eu sempre falo que nada vai tirar. Assim, não vai tirar com a mão, porque é uma alteração ali hormonal. O hormônio está muito alto, mas a gente tem como minimizar isso, sabe? Legal. Com essas práticas. Lari, a Ana perguntou que como a gente pode lidar com o refluxo, né, e azia. Que se tem algo que possa fazer, que ela não conseguiu ainda descobrir, né, o que piora a azia dela. Uma dica é você começar a tentar entender o padrão. Então, comeu, anota o que você comeu e te fez passar mal. Mas o que eu vejo na prática, assim, que a maioria das mulheres sentem e passam mal com isso? Farinha. Então, a farinha, ela costuma aumentar essa chance de refluxo. Até em quem não é gestante, a gente vê muito as mulheres falando sobre isso. E molhos. Então, alimentos que vão... Molho, que tem coisas muito ácidas. Principalmente molho de tomate, ketchup, farinha, né? De uma forma geral, farinha branca. São os principais alimentos que eu vejo que pioram as crises de refluxo. Então, tentar tirar... Não precisa tirar. E aí também o alimento
mais seco, né? Não evitar ficar colocando coisa molhada na alimentação. Então, vai comer, por exemplo, almoço e jantar, evitar de tomar alguma coisa enquanto come. Esperar um tempo depois. Outra dica, vai jantar, precisa esperar umas 2 horas, pelo menos, para ir dormir. Não dá para comer e logo depois ir deitar. Isso vai dar refluxo, pode até ser que volte a comida. E aí, aquilo que eu falei também, de ir anotando. Então, às vezes você consegue começar a entender um padrão. Então, comeu, passou mal? O que eu comi? Anota. Assim você faz um diário alimentar e aí você consegue tentar ver se tem algum padrão e aí sim você consegue ir reduzindo esses alimentos da sua alimentação até finalizar o primeiro trimestre, que é onde a gente vê que é mais pegado o negócio. Legal. Ela falou da água, Lari, isso é verdade. Para quem às vezes tem enjoo de beber água, o que a gente faz? Que ela falou que bebe muita água e parece que é algo que piora muito ela beber água. Eu tive isso na minha primeira gestação, eu não podia ver água na minha frente. Olha, no caso da água, o que dá pra gente fazer? Colocar água saborizada. Então, pingar o limão ajuda muito. Tomar água gelada com limão. Isso costumava me ajudar bastante nos enjoos que eu tinha. E fazer uma água saborizada. Então, você pode colocar gotinhas de limão, hortelã, folhinha de hortelã, folha de menta. A única coisa que não pode, de forma alguma, que normalmente a gente vê nessas águas saborizadas, é hibisco. Mulheres que estão tentando engravidar e gestantes não podem passar perto de hibisco porque ele tem potencial abortivo. Certo, Tá? Lari, ó, mudando a pergunta agora, como lidar com a vontade de doce e das besteiras? Tem alguma forma de enganar ali o paladar para o tipo de comer muito doce na gestação? Ó, tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, né? Assim, eu falo que na gestação, já vou entrar até naquele tema que você tinha falado de comer por dois, né? Não vai ser tanto do doce assim, mas vai dar para usar a informação. A gente tem que ter em mente algumas coisas. Então, nós estamos grávidas e uma pessoinha está se desenvolvendo ali, a gente está criando um serzinho que depende 100% das nossas escolhas. Então, as nossas escolhas não são mais só sobre nós. Interferem na saúde e no desenvolvimento de um outro ser humano. Então, eu acho que pensar sobre isso já traz uma reflexão do tipo, eu não posso atender a todas as minhas vontades. Porque se a gente for atender a todas as nossas vontades, a gente vai passar um dia comendo besteira. E aí a gente tem muito esse mito na nossa cultura de que, tá grávida não pode passar vontade. A grávida tem que comer tudo que vê pela frente, porque ela tá grávida, ela tem que comer por dois. E aí, quando a gente para pra pensar, esse segundo serzinho aí, ele não tem nem metade da metade da metade da metade do nosso peso, né? E isso, ele chega a uns 2, 3 quilos lá no final da gestação, mas no início é um grãozinho de areia. Inclusive, no primeiro trimestre, a gente não tem a indicação de fazer aumento calórico na dieta da mulher, de tão pequenininho que é. Claro que, assim, aumentam algumas demandas de consumo de alguns nutrientes, mas não precisa aumentar caloria. Esse aumento de caloria ele vai começar a ser importante ali a partir do segundo trimestre. Mas mesmo assim, é questão de 300 calorias. E quando a gente para pensar, é muito pouco, né? Então não dá pra gente sair também comendo tudo que vê pela frente. Pois é. E não sou rígida, né? No ponto de, não pode comer nada que eu tenho vontade. Não é isso. Então, se você tem uma vontade pontual e muito específica, por exemplo, eu tô com uma vontade de comer, sei lá, um pudim de leite condensado. E aí você percebe que essa vontade ela está há alguns dias. É de um alimento específico. Tá tudo bem você comer uma vez de forma pontual esse alimento. O que não dá é você querer comer o pudim inteiro e colocar esses alimentos. Então, todo dia você tem uma vontade e aí todo dia você sacia essa vontade. Isso pode trazer consequências para a saúde sua e do bebê. O Lari, o que a mãe come na gestação, já emendando aqui, influencia no paladar do bebê? Muito, influencia muito. Olha, a gente começa a moldar o paladar do bebê na gestação. A partir, por volta ali de 24 semanas, o bebê ele começa a sentir o sabor do alimento que a gente come através do líquido amniótico. Então, assim, se a sua alimentação ela é muito baseada em alimentos doces, às vezes nem tem muito açúcar, vamos dizer assim, mas você tá sempre dando preferência por coisas doces, o bebê ele já vai começar a ter essa preferência pelo alimento doce. Os bebês, a gente nasce já com o paladar um pouco mais puxado pro doce, por quê? O leite materno, ele é adocicado.
né? Não sei se todas as mães aqui já experimentaram o seu próprio Não. leite, mas ele é docinho. Então, e é justamente para o bebê, para ser fácil do bebê aceitar. Então, ele já tem esse paladar puxado para o doce. Se durante a gestação a gente só come coisas doces, isso vai se potencializando. Exatamente. E aí vai juntando com a introdução alimentar, que normalmente, né, a gente tem a indicação aqui, saindo um pouco fora do assunto, mas só para pontuar. A gente tem muita indicação dos médicos de se começar com o quê? A introdução alimentar? Com fruta. E a fruta é doce. Doce. Então, eu, na minha prática clínica, eu gosto sempre de orientar as mães a começar com a papa salgada. Então, Legal. mudar um pouco, né? Começa com o almoço, depois você introduz a fruta, porque você traz esse sabor salgado, você sai um pouco do doce ali que o bebê tá acostumado, sabe? Então, Legal, mas Lari. sim, o bebê ele já entra em contato com o sabor dos alimentos ali através da barriga da mãe, né? Pela Bom placenta. saber. A Ná falou que ela só come galinhada. Bom que vai ser saudável, Ná, ó. Frango, vai ser Verdade. saudável. Ô, Lari, e para quem tem diabetes gestacional, tem algum cuidado extra? Tem sim. Com o diabetes gestacional, eu gosto de ser bem mais rígida, porque assim, se a gente não cuidar, eu falo que assim, a diabetes gestacional, ela é muito fácil da gente controlar só com alimentação. Legal. Então, se a mulher for assim, mais, né, ponta firme, né, não se deixar levar ali pelas vontades a todo momento, ela consegue seguir essa gestação controlando bem a sua glicemia, a sua insulina, porque a gente sabe que essa alteração, ela pode influenciar tanto no decorrer da gestação, então no ganho de peso do bebê, no ganho de peso da mãe. Essa mulher, ela pode ficar diabética após o parto, se ela não cuida. E o bebê, ele pode nascer com as chances aumentadas de desenvolver doenças crônicas na infância ou até futuramente quando for adulto. Então, se a gente consegue controlar muito bem essa alimentação, o bebê nasce bem, a gente não tem problemas no parto, não precisa, né, às vezes, adiantar um parto que não era necessário, intervenções ali no parto, né? Enfim. Então, quais são as recomendações que normalmente eu gosto de fazer para as mulheres que têm ou que acabam desenvolvendo a diabetes gestacional? Evitar, assim, quase que tirar mesmo da alimentação açúcar e farinha. E deixar para consumir de forma pontual. Então, não é que você, nossa, nunca mais eu vou poder consumir esses alimentos enquanto eu estiver grávida. Não é isso. Mas é para deixar de forma bem pontual mesmo. Então, num final de semana, que você tem um evento, que você sabe que você vai, né, sei lá, uma festa de aniversário, você quer comer um pedaço de bolo. Um pedacinho de bolo. E sempre que for consumir algo doce, sempre após uma refeição. Legal. Por quê? O nosso corpo, o estômago ali, o intestino, ele já está recebendo a comida. Então, é muito diferente de você comer um doce de barriga vazia. Quando você está com fome, a primeira coisa que cai ali, o intestino quer absorver tudo. Com certeza. É muito diferente de você comer logo depois de uma refeição, porque você almoça, teu corpo ele tá absorvendo, ele tá digerindo ainda aqueles alimentos. Então, ele não vai causar o que a gente chama de pico de glicemia e insulina, o que não é muito favorável, né? Principalmente para essa mulher que já tem a diabetes gestacional. Então, evitar consumir açúcar de uma forma geral, farinha. E eu gosto sempre de dar essa orientação de sempre que for consumir um carboidrato, independente do tipo de carboidrato que for, ter alguma combinação. Então, nunca consumir carboidrato de forma isolada, nem que seja uma fruta. Precisa de uma combinação. Então, precisa ter, por exemplo, uma castanha junto, que é uma fonte de gordura boa. Ela vai diminuir a velocidade de absorção dessa glicose, desse açúcar. Ou então, ter uma fonte de proteína junto com esse carboidrato. Por exemplo, vai comer uma sopa, que agora que tá entrando frio, né? A sopa é concentradona ali em carboidrato e tem bem pouquinho de proteína. Então, precisa aumentar a porção dessa proteína junto com essa sopa. A mesma coisa vale para massa. Então, normalmente, quando a gente vai comer um prato de massa, vem uma coisona lá, né? Uma porção bem grande ali de massa para isso aqui de proteína. Não pode. A gente tem que ter uma porção a mais ali, uma porção extra de proteína para comer junto com essa massa para equilibrar e não causar aquele pico. Então, sempre, sempre, sempre que for consumir o carboidrato, ter essa combinação junto. E uma última orientação é a proteína. A gente já costuma aumentar, já costuma aumentar a proteína de gestante, mas a gestante que tem diabetes gestacional precisa ter muito cuidado em aumentar. Cuidado não, assim, atenção em aumentar mesmo, que ela
vai ajudar muito em saciedade. Então, vai Legal. tirar essa fome que a mulher tem. E vai ajudar também no ganho de peso adequado do bebê. Que acontece através ali da proteína, e ela vai ajudar nessa estabilidade, deixar a insulina e a glicemia de forma estável. Legal, Lari. Legal. Lari, quais os principais nutrientes que é preciso priorizar no pós-parto? Olha, pós-parto, o que a gente vê muito, né? A criança nasceu, a mulher já quer saber como que ela perde o peso. É Então, isso de mesmo. forma rápida. É a primeira coisa E que elas aí, falam, né? Olha minha barriga como tá mole, como eu vou perder? exato. Exatamente. E aí, o que acaba acontecendo? De forma meio que, sem perceber ali, a mulher acaba tirando da alimentação, diminuindo o carboidrato. E isso é um erro gravíssimo na amamentação. Porque para amamentação, para a produção de leite ocorrer de forma adequada, para você produzir bem leite, você precisa consumir carboidrato. Claro que precisa ser um carboidrato saudável, né? Não dá para ficar se entupindo de farinha também, de doce. Precisa ser um carboidrato de boa qualidade, mas a gente não pode reduzir o carboidrato nesse momento, né? Até os 6 meses do bebê, se a mulher está amamentando de forma exclusiva, não pode fazer dieta para emagrecer. Então, não pode ter um déficit calórico ali para ela reduzir peso. Por quê? A amamentação por si só, a gente já gasta muita caloria para amamentar. Sim. Saiu um estudo onde mostra que uma mulher que amamenta de forma exclusiva, ela gasta por dia o equivalente a ela correr uma corrida de 5 quilômetros todos Nossa, os meu dias. Deus! Olha só. Então, assim, se ela não consome a quantidade de comida necessária, ela vai emagrecer já, só por amamentar, né? Então, é muito importante ela ter o consumo do carboidrato, claro, da proteína, que vai ajudar ela a tentar manter um pouco da massa muscular, porque a gente perde durante a gestação, perde durante a amamentação também. Não é o foco do corpo naquele momento, né? Então, ajuda na flacidez também a consumir proteína. E a gente precisa também ter o consumo bom de ômega 3 durante a amamentação, porque é através do nosso leite que vai passar para o bebê até os 6 meses dele, né? Até ele poder suplementar esse ômega 3 via oral. Que mais? Eu acho que são os principais aí. Os principais alimentos para se consumir durante a amamentação. Certo. Lari, tem alguma diferença entre dieta de pós-parto normal e para quem tá amamentando? Que a gente sabe que muitas mulheres não conseguem amamentar, né? Por Sim. N fatores. Então, Tem diferença, sim. Então, assim, uma mulher que não está amamentando, ela pode focar ali em querer emagrecer, por exemplo, porque ela não tem essa demanda ali energética, de energia do corpo para manter a produção de leite funcionando bem. Agora, a mulher que está amamentando, ela precisa ter alguns cuidados, sim. Então, o consumo, né, como a gente já falou, o consumo de carboidrato precisa ser bom, a quantidade de comida que ela consome precisa ser boa. tá. A ingestão hídrica dela, então tem que tomar bastante água para manter essa produção de leite. E acho que o principal são essas questões que eu falei. E aí tem uma coisa importante: não poder consumir álcool de forma alguma. Isso. Então, nem em bebidas e nem em comida. Né? Eu sempre brinco aqui que quando a gente está conversando com. Ai, como fala? Quem fez gastronomia, né? Com chefes de cozinha, eles falam que o álcool evapora. Não evapora 100%. Então, por exemplo, eu não recomendo consumir um risoto que foi feito com vinho para essa mulher que está amamentando. Dá pra gente fazer sem o vinho, né? Então, por que a gente vai arriscar? Né? Sim, legal, Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Alguns suplementos, por exemplo, café, suplementos com cafeína, que a mulher não pode ficar consumindo, se não pode deixar a criança em estado de alerta. O bebê, ele não tem a enzima para fazer a degradação da cafeína. Então, pode sim deixar o bebê acordadão, agitado. Bom saber. Lari, a Paty perguntou se tem alguma fruta que não pode ser consumida durante a gestação. Você tem Olha, contraindicação? Tem uma fruta que... Mas aí, assim, é a carambola. Mas tem um parênteses, tá? Não é que nenhuma mulher não possa consumir a carambola. Mulheres que já tiveram problemas no rim. Então, pedra no rim ou qualquer outro tipo de problema renal, aí sim, não pode comer. Tá. Mas, assim, se for de forma pontual, não tem problema nenhum. O que não pode é colocar ali todos os dias. Mas eu não acredito que seja a realidade, a nossa realidade.
realidade aqui, porque a gente não tem carambola É assim, difícil para a gente consumir. consumir carambola, É né? uma fruta difícil. É mais essa fruta mesmo. E as outras a gente pode consumir sim. Lari, outra coisa, quanto tempo a mulher deve manter uma dieta no pós-parto? Ó, isso vai depender se ela tá amamentando ou não. Tá? E Tá. como tá essa amamentação. Então, igual eu falei, esse cuidado maior que a gente tem que ter com a alimentação vai até os 6 meses, que é a amamentação exclusiva. Agora, tudo vai depender de como tá a amamentação e como tá o bebê. Então, se é um bebê que ali, né, a gente sabe que os 3 primeiros meses de vida, eles são mais críticos, vamos dizer assim, tanto para o bebê quanto para essa mãe, e que sim, o intestino ele é imaturo, então ele pode reagir a mais alimentos. Tem bebê que tem mais cólica, tem bebê que não tem cólica. Então, é muito da mãe e entendendo como que o seu bebê funciona. Então, comeu certo alimento, percebeu que tem mais gases? Evita até os 3 meses. O que a gente vê muito, tá? Que aumenta a produção ali de gases no bebê nesses primeiros 3 meses. A farinha, de uma forma geral, por conta do glúten, que acaba estufando, causando esse estufamento, ele causa na gente e aí Tá. isso passa para o bebê também. Açúcar, de forma exagerada. Leites e derivados costumam causar muitos gases. E cebola e alho. Então, são alimentos que, assim, se o bebê está tendo muitas crises de cólica, eu peço para. Não precisa retirar tudo Mas de uma diminuir. vez e nem tirar completamente da alimentação, mas reduzir e ver como que o bebê vai reagindo. Melhorou? Mantém sem. Vai reintroduzindo devagar e ver como que o bebê reage. Legal, Lari. A Ana falou que tem esse negócio que a gente fala que não pode consumir mais que 2 morangos, sobre a Das uva. frutas vermelhas, sim. A gente tem saiu um estudo, né, há um tempo atrás, das frutas vermelhas na gestação. Porém, gente, essa internet, ela é triste, né? Alguns profissionais aí, né, eles não leem o estudo e saem divulgando informações que não são verídicas. Então, já vi vários vídeos de profissionais falando que não se pode consumir frutas vermelhas na gestação e não é bem assim que funciona, tá? O que saiu nesse estudo? Então, lá eles estavam olhando o consumo do suco de uva integral. Foi um estudo feito no sul. Então, lá eles têm muito esse consumo da uva, né? Do consumo do suco de uva integral. E no terceiro trimestre. Por quê? Foi visto que numa quantidade exagerada de frutas vermelhas pode atrapalhar no fechamento ali, na finalização da formação do coração. Então, no fechamento de algumas artérias, de algumas veias, né, de toda a estrutura ali do coração. Então, pode ser que tenha alguma cardiopatia devido a isso. Porém, gente, isso tem que ser falado de forma com muito cuidado, porque assim, primeiro, na sua família tem histórico? Teve algum histórico de alguma cardiopatia? Então você tem algum problema de coração? Seu marido tem? Alguém na família tem? Não tem. Fez o ecocardiograma fetal, que é aquele exame que normalmente é feito com 28, 27 semanas, né? Para avaliar como está a estrutura ali do coração. Tá tudo bem? Não tem problema você consumir as frutas vermelhas. É claro que você não vai consumir de forma exagerada. Nada, nenhum alimento a gente vai consumir de forma exagerada. Não é indicado, né, esse consumo de forma exagerada. Então, consumir um morango um dia, uma uva no outro dia, mirtilo, sei lá, né? Todas essas frutas vermelhas aí não vai trazer, não é isso que vai fazer com que o teu bebê desenvolva uma cardiopatia. Então, é uma série de coisas que tem que estar alinhadas, vamos dizer assim, né? Então, ter a parte genética ali, você tem que ter uma parte genética Coisa, né? E tá consumindo de forma muito exagerada para acontecer isso. Legal, Lari, legal. Lari, como lidar com a fome excessiva no pós-parto, sem ganhar muito peso? Olha, eu falo que Ou não até existe... mesmo na gestação também, né? Porque não é só no pós-parto, mas na gestação na também. gestação também. Deixa eu falar no pós-parto primeiro. Eu falo que não existe fome mais gostosa da vida do que essa fome de amamentação, assim. Quando você acabou de ganhar o neném, você sente uma fome que, gente, você sente prazer em comer, que é maravilhoso. E tem que comer mesmo. O que é claro que a gente não pode, assim, de novo, ficar exagerando na quantidade. Então, comeu, tá se sentindo saciada? Para. Não tem por que ficar, sabe, empanturrando de comida para ficar se sentindo mal. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí, segundo, é comer comida natural. Então,
muito difícil de você conseguir ganhar muito peso no pós-parto comendo comida natural. Porque a gente precisa comer uma quantidade exorbitante de comida para ganhar peso. Então, normalmente, alimentos naturais, né, frutas, verduras, vegetais, né, os grãos ali, arroz, feijão, são alimentos baixo em caloria. Então, se você coloca ali um prato, vou dar um exemplo, um prato de almoço e de jantar, se ele é composto ali de metade do prato de vegetais, você já está trabalhando ali para se sentir saciada. Tem a sua porção boa de proteína e tem uma porção de carboidrato ali, de arroz e feijão, tá perfeito. Então, assim, isso vai te deixar saciada. Eu acho que ter um consumo bom de fibra e de proteína é o segredo, porque são alimentos que vão te deixar saciada. Então, tem que ter proteína e tem que ter fruta no café da manhã, porque vai trazer essa saciedade. No almoço tem que ter bastante vegetais, tem que ter uma porção boa de proteína. E no lanche da tarde tem que ter proteína também, tá? Então eu acho que isso ajuda muito a gente a segurar essa fome. Legal. Lari, existe algum alimento que ajuda na recuperação física e emocional da gestante ou não? Olha, tem sim. Manter essa alimentação, né, o mais natural possível, se for possível. E aí, aqueles alimentos, nessa questão emocional, né? Aqueles alimentos que eu falei do ômega 3, da vitamina D, isso vai atuar fisiologicamente prevenindo uma depressão pós-parto. Mas a gente precisa lembrar também que a mulher que acabou de ser mãe, ela precisa do cuidado, né? Ela precisa cuidar e a gente acaba esquecendo que ela também precisa ser cuidada. Então, eu sempre falo assim, né? Você vai visitar uma mulher que acabou de ganhar bebê, ela não precisa que você fique com o bebê no colo. Ela não precisa que alguém vá lá na casa dela para cuidar do bebê. O bebê não precisa de ninguém além da mãe nesse momento. Então, vai na casa de uma mulher que acabou de ganhar bebê, leva um bolo para ela comer. Ela vai se sentir amada, né? Ela vai se sentir cuidada. E esse cuidado, ele ajuda, inclusive, na produção de leite. Por quê? A produção ali do leite, ela é feita através de um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, quando a mulher se sente amada, se sente cuidada, isso ajuda na produção de leite. Legal, né? Inclusive, tem um mito, né, da canjica. Se a canjica, todo mundo fala que a canjica aumenta a produção de leite. Fisiologicamente, nos estudos científicos, não tem nada a ver. É um mito. Porém, o que eles imaginam que possa acontecer, né? É por conta dessa via emocional. Então, às vezes é uma pessoa que fez essa canjica, uma pessoa que essa muito mãe querida, né? ama isso muito. Mesmo. Que legal, Normalmente Lari. é a nossa mãe ou a nossa avó que faz isso, né? E aí a gente se sente amada, se sente acolhida e aí aumenta a produção de leite através desse vínculo, sabe? Dela se sentir amada, acolhida, aumentar esse hormônio do amor ali. E aí isso ajuda na produção de leite. Legal. A Brenda falou que a mulher precisa ser maternada para poder maternar o bebê. Exatamente. Verdade. Exatamente. Ô, Lari, tem algum alimento... Eu acho que você acabou já, a gente acabou falando disso, mas para ser evitado durante a amamentação? Sim, né? O álcool. Que mais? O álcool, alimentos alimentos não, preparações que vão álcool ali, a cafeína. Eu sempre indico dar uma segurada. Se é uma mulher assim que não vive sem o café, uma xicrinha daquela pequena de 50 ml é o máximo, para não interferir nessa questão da agitação do bebê. E que mais? Acho que é isso. De geralzão. E outra que é quase igual. E Lari, a última perguntinha que tem aqui: existe alguma suplementação recomendada durante a amamentação? Sim, existe sim. O que acontece muito, né? A gestante, ela toma suplementação durante a gestação e aí acabou a gestação, o bebê nasceu, esquece da suplementação. Então, durante a amamentação, tem sim a recomendação do consumo de suplementação, tá? Até os 3 meses do bebê, a gente faz muito parecido. Eu gosto de sempre montar a suplementação de acordo com os exames. Então, eu monto de acordo com o exame feito no último trimestre. A gente monta essa suplementação para o pós-parto, até os 3 meses de vida do bebê. Legal. Com todas as vitaminas e os minerais, a gente foca bastante nessa questão de energia da mulher, né? Porque
a gente meio que vai virando à noite, Nossa, né? eu ia Não tem falar. mais dia e noite. O bebê tem que mamar a cada 3 horas ali, pelo menos. Quando não, não precisa mamar a cada 2, uma, né? Tem bebê que vai acordando mais vezes. Então, a gente foca bastante nisso. E aí, depois dos 3 meses, eu gosto sempre de pedir para essa mãe retornar, refazer os exames, porque não adianta fazer antes, tá tudo bagunçado por conta do parto. Então, refaz esses exames com 3 meses para a gente refazer essa suplementação. Mas o que é primordial ter nessa suplementação? Ômega 3, porque é através desse ômega 3 que vai passar para o bebê, que o bebê vai consumir, né, esse nutriente. E aí as outras vitaminas e minerais. Ferro precisa ter uma atenção especial, porque a mulher perde bastante ali no parto e no pós-parto. Então, são nutrientes que a gente tem que ter uma atenção especial, sim. Tá. A Lariana perguntou o que comer quando tiver em trabalho de parto ou durante esse período. Bom, vamos lá. Durante o trabalho de parto, a gente tem, assim, durante o trabalho de parto, o que eu gosto de recomendar para se consumir? A gente precisa de alimentos que dão energia neste momento. Não dá para a gente consumir alimentos que vão te deixar com a digestão pesada, tá? Então, por exemplo, coisas que são legais de colocar. Castanhas, de uma forma geral. Se fala muito do chocolate, mas por quê? Porque é um alimento que te dá um acalento, sabe? Você tá naquele momento maluco da vida e aí você come uma coisinha que vai te deixar acalentada. Então, é uma opção legal também. Mas, assim, frutas, de uma forma geral, é uma boa opção, porque são coisas que vão te dar energia ali, né? Uma banana, por exemplo, sabe aquelas bananinhas de paraibuna? É ótima, uma ótima opção Legal. também. Então, o que se deve evitar? Coisas muito pesadas. Então, consumir um alimento muito gorduroso, consumir um alimento muito rico em proteína, em grande quantidade, isso pode pesar no teu estômago. Tá. Lara, acho que você pode mais responder melhor que eu. Uma das coisas que eu sempre indico para minhas gestantes, principalmente por estudos que saem, né? Uma que a gente fala que é o principal, que é o chiclete de menta. Então, eu sempre falo para elas, a menta, não só pela propriedade, mas o fator em si do mastigar, né? Eu sempre falo para elas que é uma forma de enganar o nosso cérebro. O chiclete de menta, eu falo, leva chiclete de menta e mel na bolsa, porque o mel é energia, maravilhoso. Então... Mel é maravilhoso. Ele vai dar essa energia Legal. mesmo para a mulher e ele não demanda de muita digestão, né? Então, é uma ótima opção mesmo. E aí, quando você falou de alimentação durante o trabalho de parto, eu lembrei de uma coisa que não é falada muito durante o trabalho de parto, mas se fala muito na indução, que são as tâmaras. Eu queria só falar sobre isso, porque sempre é um auê, né? Quando falam sobre isso, eu queria tirar esse mito. Então, a gente ouve muitas pessoas recomendando o consumo de tâmara para induzir o parto ali a partir de 38 semanas, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Por quê? O estudo que mostrou isso mostrou que precisa se consumir 6 tâmaras todos os dias para que tenha esse efeito. E é muito, gente. A tâmara, ela aumenta, ela dispara insulina e glicemia. Então, imagina só, você conseguiu se manter fora da diabetes gestacional a gestação inteira, e aí chega ali, faltando 2 semanas para o bebê nascer. Sim, você pode desenvolver uma diabetes gestacional faltando 2 semanas para o bebê nascer. Então, assim, tem que tomar cuidado. Mas tá? é comprovado, Lari, que ajuda a induzir o parto? Isso assim, sim? Pode ajudar. Tá? Não que é só isso que vai fazer com que induza, mas assim, por exemplo, se é uma gestante que tem diabetes gestacional, de forma alguma tem que passar longe da tâmara. Então, tem que ter esse cuidado, né? Primeiro que é muito difícil a gente conseguir comer as 6 tâmaras no dia, porque tem que ser todos os dias e tem que ser às 6. É um alimento muito doce e que pode sim aumentar a insulina e glicemia, o que a gente não quer nesse momento. Então, assim, não acho que seja uma prática efetiva de se colocar ali, sabe, no dia a dia. Tem alguma outra alternativa, Lari, de alimentos ou não? O que a gente vê bastante assim na prática clínica, mas assim, não que vai ajudar a induzir o parto, tá? Mas que ajuda muito a diminuir a inflamação e isso ajuda ali no último trimestre a que você tenha um parto, né? Que aumente as chances ali de você ter um parto mais tranquilo, vamos dizer assim, a entrar em trabalho de parto, né? Enfim, reduzir o consumo drasticamente de açúcar
e farinha. Tá. Ali no terceiro trimestre. Então, a partir do terceiro trimestre, reduzir o consumo desses alimentos. Não, de novo, não precisa tirar 100%, mas reduzir. E isso ajuda, inclusive, no inchaço. Eu tenho um estudo de caso, vamos dizer assim, né? Uma paciente que eu acompanhei. Eu não acompanhei a primeira gestação dela. Inclusive, ela nem mora aqui, ela mora lá nos Estados Unidos. E a primeira gestação dela, ela é super magrinha e ela ganhou muito, muito, muito peso. Não vou me lembrar aqui, mas foi mais de 20 quilos. E ela falava, Lari, eu fiquei muito inchada. Ela me mostrou fotos, assim, assustador, parece outra pessoa. E aí ela me procurou, porque ela estava com dificuldade para engravidar, tinha tido alguns abortos. E aí a gente fez todo um tratamento, ela conseguiu engravidar. E ela falou, meu Deus, agora eu quero cuidar para que não aconteça de novo. E aí a gente conseguiu controlar. Ela não teve nada de inchaço nessa última gestação. Inclusive, ela tá para ganhar a bebê agora dela. E foi uma das recomendações que eu fiz para ela. Eu falei, olha, entra no terceiro trimestre, evita ao máximo consumir farinha e açúcar. E ajudou muito no caso dela. Então, ela tem esse fator genético já de segurar mais, de reter mais líquido. Na gestação é normal isso acontecer, né? Principalmente mais pro finalzinho, que a gente vai aumentando o volume sanguíneo ali também. E ajudou muito nesse caso. Então, são alimentos que a gente precisa, assim, dar uma segurada nesse momento. Legal. A parte falou que, por experiência, que a tâmara ajuda, sim, bastante. Então, ela ajuda. Sim, são vários fatores que a gente precisa levar em consideração, né? Tanto o momento ali, às vezes era o momento mesmo de engrenar o trabalho de parto, enfim. Ela ajuda, ela tem a comprovação científica de que ajuda, mas tem essa recomendação específica aí de 6 tâmaras no dia e de que precisa ser todos os dias. Legal, Lari, legal. Lari, acabamos as perguntas. Ai, legal. Quero agradecer muito a sua participação. Obrigada por ter topado vir fazer a live. Sei que às vezes a gente se disponibiliza de um horário, você que é mãe, eu também sou mãe, que é uma ajuda extra aqui. Então eu sei como é difícil a gente às vezes tirar um tempinho para falar de certo assunto. Mas gostaria de agradecer por ter aceitado. Se as meninas tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui ou no Instagram. E agradecer você, viu, Lari? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu fiquei super feliz com o convite. Eu amo falar sobre esse assunto. Legal. A gente podia ficar horas gosta, aqui. Né? Foi maravilhoso. Então, a gente pode marcar outros temas aí que elas quiserem. Legal, Lari. Muito obrigada, eu agradeço. Eu que agradeço. Obrigada a você, viu, Lari? Uma boa noite, boa Lari. Noite, boa noite. Obrigada, viu? Fica com Deus, viu? Amém. Fiquem com Deus também. Obrigada. Obrigada, meninas, a todas que participaram. Eu vou deixar a live gravada aqui no Instagram do Kairos. E caso algumas de vocês também tenham alguma dúvida, podem estar chamando a Lari ou até mesmo a gente aqui no Kairos, tá bom? Um beijo, Lari. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo, Mari.